Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 23 de março de 2020, segunda-feira. E com certeza cada um está na sua casa, ou deve estar, ou os que não estão é porque não podem estar. Mas esse vídeo de hoje eu gostaria de passar a respeito da intercessão, da humilhação, do quebrantamento diante do único que pode reverter esse quadro, do único que pode mudar a atmosfera do nosso planeta, que é o nosso Deus. E eu vou usar aqui como referência o livro de Jonas, no capítulo 3. Eu não gostaria de falar da história toda, mas Jonas é aquele profeta desobediente que Deus mandou ir para Nínive. Ele foi para Tarsis e foi engolido por um peixe, ficou 3 dias e 3 noites no peixe, orou, se arrependeu e aí foi vomitado em Nínive e começou a pregar a Nínive. E a mensagem que Deus deu para ele foi essa que eu vou ler aqui, tá bom? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amados, nós sabemos que existe a mão do homem nessa história, existem situações políticas envolvidas, situações econômicas, mas eu quero me ater aqui a esse decreto desse rei. Quando ele soube da palavra do Senhor que veio através do profeta Jonas, ele tomou uma atitude. Ele fez um decreto, e nós estamos vendo vários decretos aí, governador, prefeito, parece que todo mundo resolveu fazer decreto de tudo. E decreto de que não pode sair de casa, decreto de que as lojas, os comércios devem estar todos fechados, para que esse vírus não se expanda além daquilo que já está expandido. Então, nós vemos vários decretos acontecendo para evitar uma tragédia maior. Mas aqui não é uma tragédia maior ou menor. Simplesmente Deus disse que em 40 dias, Ele mesmo iria destruir o povo de Nínive por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa da sua violência. O próprio Deus decretou isso. E o rei fez um decreto para que, quem sabe, pudesse, amolecer o coração de Deus, pudesse fazer com que Deus mudasse de ideia. A palavra diz aqui que dava 3 dias para Jonas conseguir percorrer a cidade toda. Esse foi o profeta que pregou sem querer, sem gostar do povo, não teve nenhum pré-requisito assim de amor. Ele simplesmente foi ticar aquilo ali que Deus mandou ele fazer, e a Bíblia diz que ele só passou um dia, então ele não conseguiu nem percorrer a cidade toda, mas com certeza a notícia se espalhou pela cidade toda e as pessoas começaram a tomar providência. Antes mesmo do rei fazer um decreto, as pessoas já estavam se vestindo, de pó, de cinza. Eles proclamaram o jejum do menor ao maior, ou seja, todas as pessoas teriam que jejuar naquele tempo, inclusive os animais. Então o decreto, ele chegou até nos animais de Nínive. E a palavra de Deus diz que aquele comportamento daquela cidade, daquele povo,
fez com que Deus mudasse de ideia. Eu não sei qual é a ideia de Deus em tudo isso. Eu sei que as nações têm pecado contra ele, eu sei que pessoas, que governos têm se levantado contra ele. Eu sei que a gente tem visto isso. Quantas vezes a gente disse, oh meu Deus, e muitas vezes a gente até queria que acontecesse assim algo extraordinário ali meio que em Brasília, mas só em Brasília, sabe? E de repente não é só em Brasília, né? É aqui, é na China, é na Europa, é nos Estados Unidos, ou seja, aquilo que a gente queria de repente que acontecesse bem localizado para dar uma lição. Aquelas pessoas que não estavam corretas como a gente gostaria que estivessem, que não estavam sendo justas. E de repente, essa praga, né, ela se alastrou e todos nós estamos sujeitos a sermos vítimas dela. Na verdade, todos já somos vítimas dela, se não do problema de saúde, mas das consequências financeiras, econômicas, profissionais que nós temos que administrar. Mas a notícia que eu quero lhe dar hoje, a dica que eu quero lhe dar hoje, é que o decreto de ficar em casa, ele é um decreto para que você faça exatamente aquilo que esse rei de Nínive fez. Orar, se humilhar, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Você não está em casa cansado do trabalho, você está em casa descansado. Descansado até demais, que já talvez fez tudo que podia fazer, já até enjoou de ficar no celular. Por incrível que pareça, já enjoou. Você já dormiu, você já brincou, você já escreveu, você já leu livros e você de repente acha que já fez de tudo. Não, você ainda não fez de tudo, você ainda não levou a sério o clamor. Você e eu precisamos clamar. Clamar com todas as forças, deixar os nossos maus caminhos e a violência. Ah, Adriana, mas eu não sou uma pessoa que estou no mau caminho. A gente precisa ser intercessor da nossa nação. E há muitas pessoas no mau caminho. A gente precisa interceder por aqueles que zombaram de Deus, por aqueles que zombaram de Jesus. A gente precisa se colocar no lugar deles como intercessores diante de Deus. A gente precisa se colocar no lugar dos políticos corruptos como intercessores, como se nós fôssemos eles. Então, se você acha que você não tem algo a se arrepender, se arrependa no lugar de outras pessoas, para que esse mal possa ser extirpado da nossa nação, para que ele não faça aquilo que está planejado fazer, para que os planos de contaminação e de morte, eles possam ser suspensos pelo nosso clamor com todas as forças, pelo nosso arrependimento, pelo nosso próprio pecado e pelo pecado dos outros brasileiros que muitas vezes têm sim zombado de Deus, muitas vezes têm ignorado a Deus, e nós precisamos pedir perdão por eles também. Assim como Deus fez com Nínive e mudou de ideia, que ele possa fazer com o nosso Brasil e com as nações. Todas as nações que clamarem ao Senhor com todas as forças possam ouvir dele a resposta. É primeiramente dele. A vacina vem depois, o remédio vem depois. Primeiro é Deus determinando o fim dessa pandemia. Tudo é questão de clamar ao Senhor. E ele pode todas as coisas. Use esse tempo para clamar ao Senhor com todas as forças, porque ele tem te dado tempo, tem te dado forças, tem te dado muitos motivos para orar. Então, às vezes a gente não quer parar para orar e Deus para todos nós para que a gente possa falar com ele e para que a gente possa ouvir dele aquilo que ele quer nos falar nesse momento. Fale com Deus. Clame a Deus com todas as forças. Amém?